E aí, zoeiros, tudo bem com vocês? Aqui é o canal Zoeiro Histórico, eu sou o professor Juarez Júnior e a nossa aula de hoje é sobre a crise de 29. Solta a batida aí, compadre! Tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchu, tchu. Take it easy! Para a gente entender o processo da crise de 1929, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá na época da Primeira Guerra Mundial, e a gente entender como que a economia dos Estados Unidos estava organizada nesse contexto. Os Estados Unidos era aliado dos países da Tríplice Entente, principalmente Inglaterra e França. Os Estados Unidos forneciam armas, munições e mantimentos principalmente para esses dois países. Ou seja, os Estados Unidos nesse contexto vai ter um crescimento industrial muito grande. Com o final da Primeira Guerra Mundial, alguns historiadores dizem que cerca de 50% de toda a produção industrial do mundo estava concentrada nos Estados Unidos. Ou seja, pós Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos vai se consolidar como a nação mais rica do mundo. Enquanto nos Estados Unidos, pós Primeira Guerra Mundial, as coisas estavam caminhando bem economicamente, já na Europa a situação era completamente inversa, principalmente num país chamado Alemanha. A Alemanha que vai sofrer absurdamente com o chamado Tratado de Versalhes. E esse cenário econômico precário nos países europeus vai proporcionar um grande descrédito nesse pensamento liberal capitalista. E aos poucos vai surgindo um pensamento autoritário. E esse cenário vai ser propício para o surgimento do nazifascismo. Nazifascismo que a gente vai ter uma aula futuramente sobre esse tema. Então espera um pouquinho aí. A galera da Alemanha tava pistola. É pistola, viado. Aqui tava... O Hitler... Enquanto a Europa passava por uma crise cada vez mais grave, os Estados Unidos cada vez mais se solidifica como a nação mais rica do mundo. Os Estados Unidos, por exemplo, vai ter a sua moeda, o dólar, como grande padrão da economia europeia, junto com a libra esterlina da Inglaterra. Na Europa, essa crise vai provocar um grande cenário de pessimismo. Antes, o cenário europeu era de muito otimismo com a lógica da Belle Époque, ou no português, Bela Época, onde o grande advento da ciência fazia com que os europeus se sentissem muito otimistas com aquelas mudanças científicas do mundo. Só que agora, após a Primeira Guerra Mundial, com aquele grande número de mortos, eles perceberam o seguinte: não valeu nada esse avanço científico, porque na verdade as pessoas só morreram com esse avanço científico e não a ciência proliferou no mundo. Então esse cenário todo de um desgosto na Europa vai provocar esse surgimento desses movimentos nazifascistas. Ah, ele fala Belle Époque, viado, ele sabe falar francês. O que a gente não faz por um like, né, viado? Ah, falando em like, você já pode deixar seu like aí no início do vídeo, porque é importante isso aí, né? Porque assim, se o Whindersson pede o like no início do vídeo, por que eu não vou pedir? Tá bom, querido? Like. Após a gente entender esse cenário pré-crise de 29, ou seja, os Estados Unidos se consolidando como a nação mais rica, é importante a gente entender como de nação rica e centro da economia mundial, como que aos poucos os Estados Unidos vai se consolidando, como esse modelo vai entrar em desgaste. Modelo esse que a gente chama o modelo econômico baseado na lógica do Henry Ford, que a gente também chama de Fordismo. Mas guarda esse conceito que a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. Alguns economistas, como por exemplo Joe Keynes, guarda o nome desse cara, porque esse cara tinha a chave para resolver a crise de 29. É de Keynes, chave. Ai. Foi ruim, né? Mas é aquela coisa, é ruim, mas é didático, tá bom? É, menino! O John Keynes, por exemplo, vai dizer que existia um grande desequilíbrio na economia dos Estados Unidos, onde apesar do grande crescimento econômico, existia uma precária distribuição de renda. Então esse modelo não ia se sustentar durante muito tempo. Alguns autores, inclusive, vão afirmar que esse modelo econômico dos Estados Unidos vai entrar em desgaste porque boa parte dos lucros das indústrias não voltavam para a produção. O que esses grandes empresários faziam? Eles pegavam esses lucros e compravam ações na Bolsa de Valores, ou seja, para gerar mais especulação ainda. E isso vai ser um problema que vai estourar em 24 de outubro de 1929, mas a gente já aborda esse assunto daqui a pouco.
Eu tô igual o João Kleber, né? Para! Daqui a pouco a gente fala. Não tô igual o João Kleber. Isso tudo o quê? Cadillac. Esse modelo de vida dos americanos, ou melhor dizendo, dos estadunidenses, também conhecido como o American Way of Life. Se ligou no meu inglês do Texas, né? Bem daí, igual Porter. O American Way of Life. Esse modo de vida do American Way of Life, ou seja, essa sociedade baseada no consumo, tinha como uma das grandes características essa compra das ações nas bolsas de valores, principalmente a Bolsa de Valores de Nova York. Só que chegando lá perto de outubro de 1929, vai acontecer o seguinte: as pessoas vão colocar as ações para vender, mas só que não vai ter tanta procura assim. E o que vai acontecer nesse cenário que vai estourar no dia 24 de outubro de 1929? Vão ser colocadas cerca de 12 milhões de ações à venda, só que não vai ter procura. Até que no final do dia, no dia 24 de outubro de 1929, a Bolsa de Nova York vai quebrar, conhecido como Crash da Bolsa de Nova York. Ou seja, as pessoas colocavam as ações lá em cima, vão caindo o preço das ações até que não tinha ninguém para comprar. Ou seja, acabou o milho, acabou a pipoca. Isso foi um grande cenário de desespero. Por isso que essa crise de 29 é conhecida como a Grande Depressão. Depressão econômica e principalmente depressão das pessoas que tinham dinheiro guardado nos bancos e quando as ações falaram que estavam acabando, o que as pessoas foram? Para o banco. Só que esses pequenos, grandes e médios bancos também tinham capital investido nas ações da Bolsa de Valores. Então, quando as pessoas chegaram lá para sacar o dinheiro no banco, falaram: ué, cadê o banco? Não tinha mais banco. Cerca de 9 mil pequenos e médios bancos faliram nos Estados Unidos. Você tem noção do que é isso? Eu não estou falando de agência bancária, não. Eu estou falando de bancos. Ou seja, foi um completo desespero, porque a falência foi de uma maneira geral nos Estados Unidos. Cadê o banco? Chegou lá, ué, mas não tinha caixa econômica aqui? Acabou, menina, sumiu. Muito se analisa as motivações para a crise de 1929 por dois conceitos importantes. Um é o conceito de superprodução. E aqui sim eu estou voltando àquele conceito importantíssimo que eu falei para vocês, do conceito de Fordismo. O que era o Fordismo? O Fordismo era baseado no pensamento do Henry Ford, que montou as chamadas linhas de produção, onde existia, né, uma esteira onde as funções dos operários era só apertar parafuso e colocar algumas peças. Ou seja, essa produção em massa em larga escala fazia com que as empresas não tivessem tanto comprometimento com a procura do seu produto. Ou seja, eles produziam em larga escala e uma hora vai vender. Só que chegou um momento que não vendia. E aí a gente entra no processo de falência desse modelo fordista. Ou seja, quem produz demais sem ter comprometimento com a procura do seu produto, acaba se fordendo. Aí um macetinho para você aprender o negócio. Eu sei que a piada é ruim, mas é didática. Ou seja, porque no final das contas, quem produz muito sem ter comprometimento acaba se fordendo. Gostou? Dá um like aí só por causa disso aí. Compartilha coisa, que a gente fica pedindo like, né? Tem um filme clássico do Charlie Chaplin que está passando aqui, ó, o filme chamado Tempos Modernos, onde a função dos operários nessa linha de produção era só apertar parafuso, ou seja, as pessoas nem tinham tempo para pensar, nem para refletir o que estavam fazendo, era só ficar assim, tum, tum, tum. Esse modelo baseado na superprodução nos Estados Unidos também vai gerar a falência de muitas empresas e indústrias. E isso vai gerar um grande quadro de desemprego nos Estados Unidos. Alguns historiadores afirmam que cerca de 25% da população economicamente ativa dos Estados Unidos ficou desempregada. Esse desemprego foi tão grande que gerou um quadro de fome e muitas pessoas, por exemplo, tiveram que sair de suas casas. Eu vou passar algumas imagens para vocês aqui das chamadas Hoovervilles. Hoover, que era o nome do presidente, você tá rindo. É Hoover. Esse latido. Esse quadro de desemprego nos Estados Unidos foi tão grande que gerou uma grande quantidade de pessoas miseráveis e passando fome. Eu tô passando para vocês aqui algumas imagens das Hoovervilles. Por que Hoovervilles? Bianca também não ajuda. Olha aqui, olha como é que ela ri. Como é que as pessoas vão conseguir gravar o vídeo? É o Hoover, que era o nome do presidente. Hoover, mas pra que fazer a boca assim, né? É o Hoover. Parece até um hot vai, né? Hoover. Vai quebrar meu negócio de gesso aí, cara.
Poxa, tá vendo? Como é que a gente não consegue gravar as coisas direito? Não posso nem ter meu sotaque americano de Horrorville's. Ela fica assim. Socorro! Dá um like para a participação de Bianca, por favor. Como os Estados Unidos era o centro econômico do mundo, a crise que estoura lá em 1929, ela se espalha, né? Aquilo que a gente chama de efeito dominó. Ailton, coloca o efeito dominó aqui, ó. Não. A falência desses bancos nos Estados Unidos vai fazer com que outros bancos também na Europa venham a falir. Nesse cenário, a gente percebe que essa lógica do liberalismo econômico vai perder força nos Estados Unidos e também na Europa. E isso vai ser o cenário propício para o surgimento de respostas autoritárias a essa crise econômica do capitalismo, pensando que agora essas leis do mercado, ou seja, o Estado mínimo, tudo isso tinha que acabar. Agora, quem ia resolver essa crise era o Estado. O Estado deveria ser forte. Por isso que na Europa vai surgir essa lógica do extremismo nazi-fascista para resolver essa crise. Os anos se passaram nos Estados Unidos, 1929, 1930, 31, 32, até que chega ao poder nos Estados Unidos o então presidente Franklin Delano lançou mais uma Roosevelt. Tá ligado na referência? Delano lançou mais uma. Pra vocês entenderem por que tem muito barulho de moto, de carro, ó, a pessoa mora na rua principal. Estamos aqui sexta-feira, exatamente essa feira que não tem nem relógio, meu. Olha só o engarrafamento que está tendo aqui na frente da minha casa. Olha, que a pessoa sabe nem filmar, ó. Olha o engarrafamento aqui. Por isso que é muito barulho, menino. As motos. Que horas tem? Meio-dia para 10. 10 para daqui a pouco. Esse presidente Franklin Roosevelt, junto com o economista John Keynes, eles vão resolver a crise de 1929. Por isso que a gente fala o seguinte, o Franklin Roosevelt, a crise de 29. Roosevelt. Desculpa aí. É ruim, mas é didático. Eu tenho certeza que quando você chegar na prova, você vê crise 29, você vai pensar, o presidente Roosevelt. É isso, menina. A gente faz essas coisas, é só que a gente gosta de passar vergonha, não. Até talvez um pouco. Mas, mas é porque a gente é criativo nas paradas. Certo? A solução para resolver essa crise de 1929, lá em 1933, é o chamado New Deal, também conhecido como Novo Acordo ou Novo Pacto. Depende da tradução que você escolher. A essência desse New Deal era o abandono a esse livre mercado e adotar o Estado interventor na economia. Dentre as medidas adotadas pelo New Deal, eu selecionei 3 para a gente discutir aqui. A primeira coisa foi o investimento no Estado em algumas obras públicas, como por exemplo, drenagem de pântanos, construção de estradas, asfaltamento de estradas, tudo isso para, ao mesmo tempo que eles resolveriam o problema de infraestrutura, também geraria empregos. Estima-se que cerca de 2,5 milhões de empregos foram gerados com essas novas obras públicas. Então, nesse sentido, isso foi um problema de você investir em infraestrutura, mas ao mesmo tempo gerar emprego. Outra solução encontrada foi o fato do governo se preocupar com os agricultores, porque a economia dos Estados Unidos antes da crise de 29 tinha agricultura também muito forte. Porque lembra que eu falei para vocês lá no iniciozinho do nosso vídeo que a economia dos Estados Unidos mantinha, na época da Primeira Guerra Mundial, né, com mantimentos, ou seja, comida, a economia europeia? Então, polícia! Caralho, uma hora dessa! A segunda medida do New Deal importante foi que os Estados Unidos vai ajudar os pequenos e grandes agricultores dos Estados Unidos. Por quê? Porque a economia norte-americana estava baseada desde a época da Primeira Guerra Mundial na produção de alimentos. Tanto que lembra do início do nosso vídeo que eu falei pra vocês assim, antes da crise de 29, lá na época da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos exportavam para os países da Tríplice Entente, principalmente Inglaterra e França, comidas, alimentos. Então por isso que na época da crise, a agricultura também vai passar por problemas. E como que o governo vai solucionar isso? Vai comprar muitas vezes as dívidas desses agricultores e fazer empréstimos para que eles pudessem produzir novamente alimentos. Aliás, já que a população dos Estados Unidos estava passando por fome, para solucionar o problema da fome, você produz comida. Que pra mim aqui é bem importante, bastante comida inclusive. Não é negócio de agricultura, negócio de alface, essas porra não. Mas comida boa, os hambúrguer. É lógico. Que não é já na agricultura.
Outra medida importante criada pelo governo na época do New Deal foi essa lógica do salário-desemprego, ou o que a gente chamaria hoje de seguro-desemprego, para tentar aliviar um pouco essa situação de miséria que acontecia nos Estados Unidos. E aos poucos esse processo do investimento do Estado na economia, aquilo que a gente chama do modelo econômico chamado keynesianismo, ou seja, nome do economista John Keynes, que tinha essa solução para resolver a crise de 1929 através do New Deal. Então, a partir de 1933, 34, 35, a gente já vai perceber alguns sinais dessa recuperação econômica dos Estados Unidos. Mas o que vai solidificar mesmo essa recuperação vai ser quando lá, a partir do início da Segunda Guerra Mundial, 1939, os Estados Unidos vão encomendar alguns produtos, principalmente da indústria bélica. E aí a gente vai ter uma grande reviravolta para essa recuperação econômica dos Estados Unidos. Para preparar essa aula, eu usei 2 livros importantes. Primeiro, esse aqui, chamado A Grande Depressão, organizado pelos professores Flávio Limonsic e Francisco Carlos Palomares Martinho. E eu usei um capítulo desse livro, Século XX, O Tempo das Crises, que falava sobre a crise de 29, do professor José Jobson Andrade de Arruda. Excelentes livros e textos. Então, se você gostou do nosso vídeo, clique aqui no like, que é muito importante. Soca esse like, compartilha com seus amigos. Tá vendo essa setinha aqui, ó? E vem pros seus amigos no WhatsApp, no Twitter, nos negócios tudo. Clique aqui no sininho, que é para ativar as notificações para quando sair o vídeo novo, você poder receber aí no seu celular ou no seu e-mail. Tecnológica ela. Nos siga nas nossas redes sociais aqui no Instagram, @zoeirahistórica. A partir de maio, o nosso Instagram estará de um novo formato, com várias dicas para os temas que a gente fala aqui. Então é importante você nos seguir lá e também nos seguir no Twitter, que eu também vou publicar coisas novas a partir de maio. E se você tem história como específica nos vestibulares da UERJ e da PUC, eu tenho um recadinho aqui pra você, tá bom? Ó, tchau, tchau, beijo do gordo aqui, ó. Vocês sabem quais são os cursos que tem história como específica? Na UERJ a gente tem administração, arquitetura, ciências econômicas, direito, jornalismo e relações públicas e todos esses cursos que estão aqui, ó. Já na PUC a gente tem história como específica nos cursos de arquitetura e urbanismo, o pessoal de comunicação social, além dos cursos de direito e relações internacionais. E se você busca e necessita de um acompanhamento exclusivo, bem de perto de um profissional da área, você está falando com o cara. Eu vou passar aqui as notas para vocês dos alunos que fizeram aula particular comigo, tanto em 2016 como em 2017, para vocês verem como as notas deles foram bem altas. Aqui, ó, comigo, meu irmão. Fecha comigo que vai dar tudo certo. Nessas aulas particulares, a gente vai ter em grupos de no máximo 10 pessoas e elas vão funcionar esse ano, além daqui de São Gonçalo, também em Niterói. Então, para maiores informações, mande mensagem para mim aqui, ó. Está meu número do WhatsApp que eu te dou todas as informações.